Graça e paz da parte de Cristo Jesus. Amém, irmãos? Vamos refletir no tema a aliança com Deus e seus efeitos. Vamos ler o texto bíblico em Gênesis capítulo 8, no verso 12. E Deus prosseguiu: este é o sinal da aliança que estou fazendo entre mim e vocês e com todos os seres vivos que estão com vocês para todas as gerações futuras. O meu arco que coloquei nas nuvens será o sinal da minha aliança com a terra. Quando eu trouxer nuvens sobre a terra e nelas aparecer o arco-íris, então me lembrarei da minha aliança com vocês e com os seres vivos de todas as espécies. Nunca mais as águas se tornarão um dilúvio para destruir toda forma de vida. Verso 16: toda vez que o arco-íris estiver nas nuvens, olharei para ele e me lembrarei da aliança eterna entre Deus e todos os seres vivos de todas as espécies que vivem na terra. Verso 17, concluindo, disse Deus a Noé: esse é o sinal da aliança que estabeleci entre mim e toda forma de vida que há sobre a terra. O relacionamento de Deus com os homens aparece repetidamente em termos de aliança, que isto traz para nós uma segurança muito grande. A palavra aliança aparece 299 vezes entre o Velho e o Novo Testamento. Meus queridos irmãos, o Velho Testamento retrata a aliança que Deus fez com o seu povo através da lei, e o Novo Testamento retrata a aliança que Deus fez com pessoas individualmente através de Jesus Cristo. Falamos que a aliança simboliza acordo, tratado, contrato, união entre duas partes. A aliança é a maneira de materializarmos sentimentos, convicções de fé. A nossa aliança com Cristo é a maneira de materializarmos a fidelidade que temos para com Deus e que Ele tem para conosco. Em Salmo 105, versos 7 a 9, Ele é o Senhor, o nosso Deus. Seus decretos são para toda a terra. Ele se lembra para sempre da sua aliança, por 1000 gerações, da palavra que ordenou, da aliança que fez com Abraão, do juramento que fez a Isaac. A aliança só existe quando há fidelidade a Deus. Por isso que não podemos resumir nossa aliança com Deus através apenas de exterioridade. A aliança é ter uma vida de santidade separada para Deus. Para ilustrar, quando o carro está muito sujo, a gente escreve com o dedo: lava-me. Algumas pessoas espiritualmente escrevem em nossa vida: santifica-te. Em Josué 3,5, ordenou ao povo: santifique-se, pois amanhã o Senhor fará maravilha entre vocês. O significado da aliança com Deus. Em Gênesis 17, 7, versos 10 e 11, estabelecerei a minha aliança como aliança eterna entre mim e você e os seus futuros descendentes, para ser o seu Deus e o Deus dos seus descendentes. Toda a terra de Canaã, onde agora você é estrangeiro, darei como propriedade perpétua a você e a seus descendentes, e serei o Deus deles. De sua parte, disse Deus a Abraão: guarde a minha aliança, tanto você como os seus futuros descendentes. Esta é a minha aliança com você e com os seus descendentes, aliança que terá que ser guardada. O sexo masculino entre vocês serão circuncidados na carne e terão que fazer essa marca, que será o sinal da aliança entre mim e vocês. O princípio de uma aliança com Deus. Deus no Monte Sinai estava falando ao povo um pouco antes de lhes transmitir os 10 mandamentos, ou decálogo. Deus vai falar algo maravilhoso sobre a aliança. Em Êxodo 19, versos 5, 6 e 8. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre os povos, porque toda a terra é minha. Vós
me sereis reino e de sacerdotes, nação santa. São estas as palavras que falarás aos seus filhos de Israel. Então o povo respondeu a um: tudo o que o Senhor falou, faremos. E Moisés relatou ao Senhor as palavras do povo. Deus constituiu uma aliança porque através dela queria transformar um povo. No Novo Testamento, a ideia é a mesma. Em 1 Pedro 2,9, vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Isaías 54:10, embora os montes sejam sacudidos e as colinas sejam removidas, ainda assim a minha fidelidade para com você não será abalada, nem será removida a minha aliança de paz, diz o Senhor, que tem compaixão de você. Deus quer fazer uma aliança contigo para te abençoar. Para ilustrar, o evangelista Rei pregava na Califórnia. Quando chegou ao templo, havia bem na escadaria um bêbado dormindo. Ele o convidou para participar do culto, mas o bêbado dizia que se sentiria mal entre pessoas tão santas e puras. Depois de muita insistência, o pastor foi e naquela noite pregou sobre o pecado. Determinado momento do sermão, pediu para pessoas que no passado tivessem praticado determinados pecados levantasse a mão, como adultério, roubo, mentira, bebida e etc. Depois do culto, o homem foi se despedir do pastor e esse lhe perguntou: você gostou do culto? Ao que o homem respondeu: adorei, esse pessoal todo é da minha turma. Então o evangelista Rei explicou: agora foram lavados pelo sangue de Jesus Cristo. A aliança significa que nós podemos contar sempre com Deus, o nosso Deus Todo-Poderoso. Em Deuteronômio 4:30-31, quando estiveres em angústias e todas estas coisas te sobrevierem nos últimos dias e te voltares para o Senhor teu Deus, Ele atenderes a voz, então o Senhor teu Deus não te desampararás, porquanto é Deus misericordioso, nem te destruirá, nem se esquecerá da aliança que jurou a teus pais. Só que isso implica em atender a voz de Deus e voltar para Deus. Com certeza Ele será misericordioso. Ter uma aliança significa estar seguro e poder contar sempre com Deus. A aliança implica em relacionamento com o Senhor. Deus recorda verdades para conosco. Ele nos escolheu, Ele nos amou, Ele nos cumpriu suas promessas, libertando o seu povo. Ele é fiel, glórias a Deus por isto e muito mais. Em Hebreus 9:15, por esta razão Cristo é o mediador de uma nova aliança, para que os que são chamados recebam promessa da herança eterna, visto que Ele morreu como resgate pelas nossas transgressões cometidas sob a primeira aliança. Para concluir, meus queridos irmãos, em todos os casos notamos algo importante. Deus faz a sua parte em sua aliança e nós fomos exortados e voltarmos para Deus, escutarmos a sua voz, obedecermos o que Deus espera de nós, o que faremos em relação à sua aliança. Em Êxodo 19:8, vimos a resposta do povo de Deus. Então o povo respondeu tudo o que o Senhor falou, faremos. E Moisés relatou ao Senhor as palavras do povo. Que haja hoje em seu coração a vontade e a decisão de obedecer a Deus e assim cumprir a sua aliança para a honra e glória de Jesus. Deus continue abençoando a minha vida e a tua vida. Amém.